Salve plantoides, tudo bem com vocês? Vídeo especial hoje de produção de Anthurium a partir da extração da fruta, da infrutescência, até o replante de plântulas em vasinhos individualizados, depois que eles já cresceram. Então bora lá, que é um processo do recolhimento das frutas, a extração das sementes, a aplicação em estufa, a germinação, o crescimento das plântulas, até eu poder colocar cada indivíduo num vasinho próprio. Ele meio que autopolinizou, entre aspas, por aqui. Um dos frutinhos já soltou aqui. Vamos ver como que tá aqui, ó. Está fácil de tirar, ó. Facinho de tirar. Eu só vou retirar os que estiverem fáceis, soltando naturalmente, tá? Ó, soltou. Só no toque assim, ele já solta. Aqui embaixo a gente vai ter também alguns. Aqui provavelmente mais mole ainda. Porque essa infrutescência é mais antiga. Então, ó, estão praticamente todos soltando facilmente. Com esses exemplares aqui já dá pra gente produzir o episódio de hoje. Infrutescência do Anthurium scandens. Então nessa primeira parte do episódio a gente vai retirar as sementes do fruto, preparar e condicionar numa estufinha caseira, que é basicamente um mini terrário aquário aqui, as mesmas propriedades, os mesmos benefícios climáticos, certo? E nessa estufinha caseira o que a gente utiliza? Uma caixa de plástico, um box, né? Antigamente a gente chamava de Tupperware. Isso aqui é de cozinha. Eu realizei micro furinhos com a ponta quente de agulha. Não é necessário obrigatoriamente esse tipo de procedimento, certo? Mas eu fiz vários furinhos aqui na tampa. Acho que dá pra ver aí, certo? Inicialmente eu iria fazer uma caminha aqui de esfagno úmido, seria esse o insumo. Só que eu vi o pessoal da Entre Raízes Botânica utilizando vermiculita, que vai ter a mesma função, a mesma propriedade, com um diferencial. Na hora de soltar as raízes das mudinhas, quando elas estiverem prontas para ir para um vaso maior, vaso individualizado, vai ser mais fácil de retirar. No esfagno, as raízes, as capilaridades da mudinha, da plântula, né, que chama, ela vai ficar meio que presas ao esfagno, então corre mais risco de machucar. A gente fazendo uma caminha, uma cama, né, uma camada de vermiculita, vai tornar o manuseio muito mais prático, com menor risco de machucar as raízes, certo?
Então é a mesma coisa, coloquei a vermiculita aqui, vou hidratar. Precisa tomar cuidado para não exagerar, porque a umidade aqui vai se manter com a tampa, certo? E a gente vai ter aqui uma média de 80% a 90% de umidade. Acho que foi até demais. Vou tirar um pouco do excesso de água aqui. Tirei todo o excesso. Para não correr o risco de ficar muito molhado, vou jogar um pouquinho mais de vermiculita aqui. Então vai ficar uma camona. Agora a gente vai pegar o frutinho, certo? E vai extrair a semente. Eu não sei como que é a semente do Scandens e nem quantas sementes vem. Às vezes vem uma, às vezes vem duas. Ah, tô vendo aqui, ó, dá pra ver já. Não sei se a câmera vai captar. Estão meio branquinhas aqui. E aparentemente tem 3 nesse fruto, 4. A quantidade varia. Olha lá, a gente aperta assim. A gente tenta tirar todo o excesso de polpa em volta da semente e deixa elas assim, ó. Então tem gente que com muito cuidado faz uma lavagem ainda nas sementes, mas eu não achei necessário nos primeiros testes que eu fiz, tá? Então a gente vai lá, pega uma a uma. E deposita meio que espaçadamente na superfície não precisa enterrar, é só colocar na superfície. Esse carinha aqui tá com 4 também. Às vezes vem menos e tal, às vezes vem mais. Esse processo ajuda a minimizar o risco de perda de sementes, tá? Quando um fruto cai direto da infrutescência, não vai ter ninguém ajudando assim. Então o fruto em si vai se decompondo, vai abrindo. A polpa ajuda a manter a semente hidratada, né? E no toque no substrato, no solo, ele vai começar a germinação. Só que num contexto natural, existem intempéries naturais, né? Fungos, animais, pássaros, insetos, enfim. O rolê todo de sobrevivência que a gente conhece em qualquer âmbito de cadeia de vida, né? De ciclo de vida. As sementes maiores, menores, de Anthurium. Neste caso aqui do Scandens é bem pequenininho. Ó, esse aqui veio com um só.
é bem pequenininho mesmo, tá? Já lidei com sementes maiores também. Na real, eu fiz poucas experiências deste nível, fiz uma apenas, na prática mesmo. No sentido de tocar uma infrutescência, estourar assim para conhecer o fruto, já fiz algumas vezes. Agora, preparação de sementeira mesmo, foi uma experiência só, que vai ser a continuidade do vídeo aqui que eu vou apresentar para vocês. Legal, supostamente eles estão espalhados aqui, não dá nem mais para ver pela câmera, com certeza não. O que eu vou fazer para finalizar então? Eu só vou dar uma borrifada de leve de spray de água e tal. Esse spray de água serviu para eu ter certeza que os insumos que estão na superfície encostando nas sementinhas tenham um mínimo de hidratação aí para a plantinha seguir o jogo, para que as sementes se sintam estimuladas para iniciar o processo de desenvolvimento e crescimento. A gente tampa e esse recipiente, essa mini estufa, essa estufa caseira, vai para um ambiente com luz, bem iluminado, tá? Mas sem incidência de raio solar direto, tá? Porque senão vai superaquecer aqui e isso se torna problemático para as mudinhas, para a semente e tal. Essa foi então a primeira etapa do frutinho para a sementeira. A questão aqui, depois disso, o pessoal pergunta muito se precisa ficar regando com frequência e tal. Não é necessário. Com a tampa, mesmo com os furinhos, a umidade interna, a água, vai ficar num ciclo aqui. Ela está em estado líquido, vai evaporar, bate nas superfícies, transpira, desce e fica num ciclo. Um pouco da água vai vazar, obviamente, seja pelas laterais ou pelos furinhos, mas a maior parte das moléculas de água se preservam aqui dentro, certo? Então, esse cuidado de umedecer a partir de agora só com spray, mesmo o substrato, a perlita vai ser só com spray, essa preocupação de umedecer vai ser muito mais espaçada do que num vaso, do que num contexto mais frequente aí que é comum em nossas casas, tá bom? Então, lugar bem claro agora, certo? E a segunda parte do vídeo, antes de entrar na segunda parte do vídeo propriamente, algumas pessoas me relatam que as sementinhas começam a mofar em alguns casos. É normal, o mofo, fungo, talvez seja o principal vilão aí nesta etapa da planta eclodindo da semente e começando a se tornar uma plântula, certo? Vilão entre aspas, claro. Mas mesmo assim, como é o caso deste carinha aqui, algumas sementes aparentemente estavam fungando, estavam com mofo, bolor, só que na casca. Então, mesmo alguns indivíduos que estavam fungando aqui, algumas sementinhas, conseguiram lançar raiz. Primeiro sempre vem uma raizinha e depois disso seguiu o jogo, tá? Eu tenho duas sementeirinhas, essa menor e uma maior, deste mesmo indivíduo, que é um Anthurium que chegou aqui em casa já com infrutescência, ele já veio com infrutescência. Então eu aproveitei e resolvi fazer experiência para trazer para vocês aqui no Fly Channel, certo? As sementes eram maiores, os frutos eram maiores, então foi muito mais fácil de manusear, não ficou grudando na mão, no dedo, como foi o caso agora do Scandens. Tirei da polpa e coloquei em duas sementeirinhas assim, com esfagno no caso. A gente vai conseguir enxergar aqui, ó, as raízes, muitas raízes com capilaridades. Neste caso aqui, as duas sementeiras ficaram em terrário aquário sob luz artificial Grow Light,
que é aquela luz rosa lá com as 3 cores, branca, rosa e azul, né? Que no final dá aquela tonalidade meio roxa, meio lilás e tal. Ele tá mais ou menos aqui há uns 4 meses, 3 a 4 meses, e são plântulas já. Alguns indivíduos aqui estão minúsculos ainda, eu vou tentar mantê-los, e eu tenho aqui 4 indivíduos que supostamente já dá para replantar para vasos exclusivos. No caso aqui eu vou colocar em 4 vasos separados, poderia colocar de 2 em 2 em vasos maiores e tal, de 3 em 3, sei lá. Mas no caso aqui vão ser vasos individualizados para 4 plântulas. Por que plântula? Plântula é essa forma muito inicial aqui, que não dá para saber nem a espécie ainda. Todos os Anthurium, ou pelo menos boa parte deles, nessa fase de plântula, são irreconhecíveis. Então, se você não colocar uma etiquetinha, alguma coisa assim, lá na caixinha, por exemplo, do Scandens, você vai acabar se perdendo se você tiver mais de uma sementeira, mais de uma espécie no mesmo processo de eclosão aí de sementes, certo? No caso aqui, eu não coloquei, tanto faz para mim, certo? É uma experiência de apresentação para vocês. O que é importante a gente se ater aqui é que daquela fase de inserção, de inclusão na caixinha, para cá foram em torno de 3 a 4 meses. Neste caso aqui, já ganhou este porte assim. Algumas delas não estão possíveis ainda de retirar. Como a gente pode ver, o esfagno realmente impregna nas raízes, então vamos ver como que eu vou fazer isso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer então é deixar esses 4 vasinhos prontos para inclusão, para o replantio das 4 plântulas. Eu já vou replantar no substrato ideal para arace, tá? Eu tenho uma sobra aqui, tem chips de coco, carvão com base de turfa de esfagno e casca de pinos carbonizada, tem casca de pinos, tem um pouco de perlita, tem um pouco de substrato levemente enriquecido já, ok? Então, vou deixar já meio que pronto. Eu poderia passar para vasos individualizados ainda esfagno, por exemplo, certo? Mas o clima, o momento está bem propício para desenvolvimento, então não vou me preocupar com isso. Inclusive vou deixar essas plântulas já fora da estufa, do terrário aquário. Não sei se eu condiciono no rack com luz artificial ou algum outro ambiente. Talvez até separe as mudas, embora sejam indivíduos com DNAs próprios, não são clones, né? Talvez eu separe cada um em um ambiente para ver como vai ser o progresso de desenvolvimento em microclimas alternativos aí, diferentes um do outro, certo? Então tá aqui. Agora a retirada aqui vai ser um desafio e a gente vai seguir junto nesse desafio. É algo inédito para mim. Acho que vai ser melhor primeiro tirar assim, certo? Olha só quantas raizinhas as plântulas já. Bonito de ver, né? Então essa da extremidade me parece interessante já para retirada. A gente vai com cuidado assim, para não estourar as raízes principais. Cá está. Essas aqui são as raízes mais grossas, são sempre as raízes principais, né? Este indivíduo está um pouco menor. Vou colocar neste
substrato aqui, nesse potinho menor. Mantive o esfagno que estava meio que envolvendo as raízes. Eu não curto ficar manipulando muito, porque nossa mão vai ter gorduras, fungos, certo? Tá aqui primeiro. Aqui a gente tem um microindivíduo ainda que não prosperou. Vocês percebem, cada semente é um indivíduo novo, com a sua própria genética. O processo de crescimento é totalmente diferente um do outro. É como se a gente tivesse crianças que crescem mais rápido, outras menos rápido. Aqui também tem um outro indivíduo pequeno ainda. Este também está pequeno. Agora este também do canto me parece interessante. Vamos lá. Tá vindo dois ao mesmo tempo. Três ao mesmo tempo. Na verdade, quatro. Não, três. Tem este aqui pequeno e esses dois maiores aqui. Tô pensando aqui como que eu vou fazer, ó, o raizão já que existe aqui. Essa é a problemática do esfagno, enraiza super bem. O esfagno estimula muito bem raízes assim, pelo menos durante uma fase, mas gruda muito. Ó, esses dois carinhas estão bem grudados. Poderia de repente plantar os dois no único vaso, mas eu vou tentar separar aqui que eu acho melhor para a ocasião. Pronto. Temos essa plântula maiorzinha, raizão aqui. Merece, deixa eu ver qual que é o maior. Esse aqui é o maior, esse é o menor. Então vou colocar num potinho um pouco menor. Já temos raizão aqui. Cavoquei um pouco mais profundo, porque a raiz já está comprida, já merece uma profundidade maior e tal, certo? Este indivíduo está com 3 raízes principais maiores ainda. Este vai para o vaso um pouco mais alto já. Um microindivíduo ainda. Outro microindivíduo ainda. Essas 3 microplântulas eu vou voltar com o esfagno no potinho original, tá? Temos a visita de uma bebê minhoca aqui. Tem mais um quarto indivíduo aqui, pequeno ainda, ó. Esse quarto também vai voltar pro potinho original e pro terrário aquário.
E esse indivíduo também maiorzinho vai para um potinho individualizado. Está aqui, recondicionado. Vou pegar esses 4 indivíduos aqui. 4 não, 5. Um, dois, três, quatro, 5. Vou pegar esses 5 indivíduos e voltar para o pote original com esfagno, e talvez eu complemente já com esse substrato aqui, não vai fazer mal nenhum. Vou dispor de tal maneira que eles fiquem um pouco distantes um do outro, uma distância meio que equivalente, né? Para que as raízes tenham mais espaço e eles briguem menos, disputem menos a área aqui deles. A gente precisa ter um pouco da mão leve nessa hora, certo? Para não correr nenhum risco de dano aí às bichinhas. Então o que a gente viu aqui? Da extração dos frutos da infrutescência para a estufinha, certo? E depois que a plântula se desenvolve, vira a plântula mesmo, da semente à plântula, a gente passou para o replante, certo? Cada um desses 4 em vasos, em potes individualizados já, porque estão com tamanho ok aqui para crescimento, e os indivíduos menores que estavam na sementeira original voltaram a ela e vão voltar para o terrário aquário. Estes indivíduos maiores eu vou ver agora onde colocá-los, mas antes eu vou fazer a rega em abundância em cada uma delas. Rega em abundância até vazar para baixo, certo, gente? São potinhos bem pequenos, então isso vai acontecer rapidamente. Acho que vocês vão conseguir ver o isoporzinho aí inundando em breve. A água escura aí é principalmente por causa do carvão, com base em casca de pinos e turfa carbonizada. Então tá feito. Cenas finais agora é mostrando para vocês onde ficou a estufinha e onde vão ficar os vasinhos. Sob luz natural, sombreado. Só de manhãzinha pega uma luz aqui nesse canto extremo, certo? Neste horário agora que são meio-dia praticamente, o sol tá pino. Isso aqui foi uma pequena poda que eu fiz no Paraíso Verde, então você vê que toma um sol aqui, mas é relativamente filtrado, tá? Mas nesse canto extremo aqui do muro não pega a luz direta, mas pega luminosidade altíssima do próprio sol. A caixa de baixo onde estão erubescens, e aqui em cima estão agora as sementinhas do Anthurium scandens, minúsculas sementes. E no fluxo da individualização dos vasos para as plântulas já maiorzinhas, eu resolvi colocar aqui no rack, onde eu tenho um pouco mais de controle e visualização constante. Tem 2 aí e 2 aqui, ó. O vaso novo do Subiastatum. A temperatura aqui é mais alta e a umidade se mantém mais alta por aqui também.
Tá 70% e lá fora com certeza já tá mais seco, tá? 25 graus. Aqui eu tenho muita autonomia para chegar e borrifar a qualquer hora, como eu já fiz. Então fica mais fácil para eu verificar. E os Anthurium em geral estão se dando muito bem sob a luz artificial de LED bulbo. O meu Magnificum, que está na área exterior hoje, ele passou meses aqui, nessa mesma área, basicamente onde está o Subiastatum hoje, e inclusive infloresceu aqui umas 4, 5 inflorescências pela primeira vez. Depois disso, um tempo depois, eu levei para o painel paredão, quando eu produzi o painel paredão. Então é isso, meus queridos. Plantoides que lidam com esse tipo de trabalho do cultivo, da infrutescência até o plantio, o desenvolvimento das plantas, o replantio individualizado. Se tiverem dicas extras aí, por favor, como sempre, complementem aí com comentários para somar, agregar a quem tem interesse em iniciar esse tipo de trabalho no rolê do cultivo, que é a melhor parte de tudo. Valeu, meus queridos!